Queridos irmãos e amigos, tempo de pensarmos no Salmo de número 83 e eu gostaria de ler agora o verso 1 e o verso 18. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Verso 18. Então reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Então este salmo atribuído a Asaf faz com que pensemos acerca da esperança de todo aquele que crê no Deus Trino de Israel, de que os ataques que vêm sobre e contra o povo serão tratados pelo próprio Deus no momento certo. E eu creio que o salmo ele pode ser estudado em duas partes, do verso 1 ao verso 8, do verso 9 ao verso 18. E na primeira parte, então, eu poderia dar como um título a essa parte o seguinte: o plano de destruir a identidade daqueles que o Senhor escolhe. Então existe da parte das pessoas, das nações, influenciados obviamente pelas trevas, de destruírem aquilo que é a obra do Senhor e particularmente aqueles que compõem o povo do Senhor através dos tempos, através e em todos os lugares. Então, do verso 1 ao verso 8, você tem este consentimento da parte dos poderosos. Eles se encontram e consentem, eles concordam com o fato de que devem agir contra o povo do Senhor. Verso 2: os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos. Eles dizem: venham, vamos riscá-los da lista dos povos, e que ninguém mais se lembre do nome de Deus, pois tramam de comum acordo e firmam aliança contra ti. São as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia com os habitantes de Tiro. Também a Assíria se alia com eles e se constituem braço forte aos filhos de Ló. Então você observa que o salmista descreve, mencionando muitas nações, este consentimento, este acordo entre elas, as nações, para que o povo de Deus seja atacado, para que tudo aquilo que diz respeito à santidade de Deus seja destruído, e o que eles querem é o deletar do nome do próprio Deus de toda a história. E assim eles consentem, assim eles conspiram, e desta maneira eles congregam e se reúnem contra o povo de Deus. Dos versos 9 ao verso 18, você tem uma outra ênfase, que é a ruína daqueles que se opõem às escolhas do Senhor. Então, em primeiro lugar, você tem o plano de destruir a identidade daqueles que o Senhor escolhe. Mas, em segundo lugar, na segunda parte do Salmo, nós temos a ruína daqueles que se opõem às escolhas do Senhor Deus. E aí, então, você encontrará o seguinte, a partir do verso 9. Faze com eles como fizeste com Midian, como fizeste com Sísera e com o jardim no ribeiro de Quizon. Eles foram destruídos em Endor e se tornaram adubo para a terra. Aqui então, em primeiro lugar, você encontra o salmista descrevendo aquilo que é a reversão de propósito. Eles tinham uma intenção de conquistar os jardins, de conquistar os campos, mas na verdade eles se tornaram adubos para o mesmo. E aí então existe em atacar aquilo que representa o próprio Deus, as coisas concernentes a Deus, um processo de reversão. Eles querem conquistar os campos que pertencem ao povo de Deus e ao próprio Deus,
que concedeu estes campos e jardins, porém, eles, ao invés de conquistá-los, se tornam para os mesmos como adubo. Uma linguagem dramática, não é? Mas você segue e você tem no verso 13: Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha que o vento leva. Então aí você tem um outro momento na descrição daqueles que estão em processo de ruína e tendo tido o processo de ataque revertido contra si mesmos, eles agora são dispersos. Aquilo que era uma conspiração concentrada agora pulveriza e assim se dispersa pela ação do próprio Deus. E como já disse anteriormente, o mal ele tem a sua raiz de autodestruição. É uma questão de tempo e aquilo que é ímpio, corrupto, aquilo que está vinculado às trevas começa a trincar sob as pressões criadas por eles mesmos. E depois você vai para o verso 17. Sejam envergonhados e confundidos para sempre, que pereçam em completa desgraça. E assim você tem o Salmo falando de uma perturbação. Eles que estavam consentindo no plano, conspirando, congregando, achando que estariam firmes, agora passam por um processo de reversão, de dispersão, e isto gera a perturbação de seus planos e de suas vidas. E assim nós temos algumas lições que eu quero deixar contigo para nossa reflexão com base no Salmo 83. Primeiro, o ataque aos meus planos não importa tanto. Pode até ser que os ataques que impedem os meus planos de irem avante produzam, no tempo correto de Deus, livramento. Eu posso estar muito bem intencionado, eu posso ter planos maravilhosos, mas que, em indo adiante, podem causar a minha ruína. Eu tenho para mim que o sim de Deus é uma bênção, assim como o não de Deus também é uma bênção. Porque em dizendo não, o nosso Pai Celestial pode nos impedir de entrar num curso de ação que poderia ser desastroso no final das contas. Então, quando um ataque vem e me entristece por um tempo, comprometendo a qualidade daquilo que eu queria fazer, na verdade, isto a curto prazo, médio prazo, longo prazo, não importa, pode ser, como os britânicos dizem, uma bênção velada. Ou seja, eu descobrirei que no momento certo que, na verdade, aquilo que parecia ter sido uma derrota se tornou uma grande vitória. Então, em primeiro lugar, o ataque aos meus planos não importa. Pode até ser que estes produzam livramento, os ataques. Em segundo lugar, ataques contra as vidas e planos do povo de Deus acontecem com a permissão do Deus Trino de Israel. Nós não precisamos duvidar disso por um segundo. Qualquer ataque contra o servo, a serva, o filho, a filha de Deus, contra o povo de Deus como um todo, é, antes de mais nada, um ataque contra o próprio Deus. E daí a beleza de nós estarmos escondidos sob as suas asas. Para atingir-nos, precisa primeiro atingir o próprio Deus. E que tremenda confusão as pessoas criam para si mesmas ao se meterem contra o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Aquele que um dia não se envergonhou de nos chamar irmãos. Pensa entrar numa briga com o Deus Trino de Israel porque quer me atacar. Ora, a palavra de Deus me garante que o ataque ao povo de Deus é, antes de mais nada, um ataque contra o próprio Deus. Em outras palavras, se você está no centro da vontade de Deus, como o Dr. Sammy Tippett um dia disse em uma de suas pregações, se você está no centro da vontade de Deus, para que este centro seja atingido, ele precisa passar primeiro por toda aquela esfera que está ao redor e protegendo o centro. Então, isto é importante para nós.
lembrarmos que Deus está ao nosso redor e para nos acertar, primeiro precisam acertar o próprio Deus. Em terceiro lugar, os ataques inimigos contra o povo escolhido é um ataque aos desígnios de Deus. Então, recapitulando, um ataque que nos impede de avançar pode ser, na verdade, uma bênção. Ao contrário de ser uma derrota, pode ser uma vitória no tempo correto. O ataque contra as vidas e os planos do povo de Deus, na verdade, acontecem somente com a permissão do Senhor, ou seja, antes de atacar os planos e o povo, eles precisam atacar o Senhor. E, por fim, estes ataques são uns ataques contra os desígnios do próprio Deus, se o seu povo, se eu e você estivermos em linha com a vontade do Senhor. Então, se o meu desejo, se os meus planos, os nossos planos são uma expressão da vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas, atacar tais planos é um ataque, antes de mais nada, contra os desígnios do Deus bendito. E com isso, eu quero chamar sua atenção para Apocalipse, no capítulo 6, e ler uma passagem que me encoraja e acredito falará também ao seu coração. Apocalipse capítulo 6, verso 9. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, Senhor, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Então, fiquem tranquilos, aquilo que é uma aparente derrota, no momento certo e pelas razões corretas, se revelarão o inverso. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Aí está. Só abrindo um parênteses e um breve comentário acerca do verso 15, observe só como a palavra de Deus ela é sábia, e eu quero, antes de ler, enfatizar o ponto. O ponto é este: não somente os grandes, poderosos, ricos se rebelam contra a vontade do Senhor. O texto aqui diz também que pobres, escravos, eles também se rebelam contra a vontade do Senhor. E eu acredito que não existe nada mais belo do que uma pessoa humilde, pobre, assim como não existe nada mais belo do que uma pessoa rica e humilde diante de Deus, diante do seu próximo. O contrário é verdadeiro. Não existe nada mais constrangedor do que um rico arrogante. Mas eu acrescentaria à lista o pobre que também é arrogante. E deixe-me dizer que, de acordo com a palavra do Senhor Deus, tanto um quanto o outro podem agir de maneira arrogante e soberba diante do Deus Trino de Israel, quer rico, quer pobre. Voltemos ao verso 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre
se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Por quê? Porque temiam o que fizeram enquanto tiveram condições de fazê-lo de forma diferente, quer ricos, quer pobres, quer livres, quer escravos. Em outras palavras, Deus tratará igualmente, não por uma questão de etnia, não por uma questão social, não por uma questão financeira, por nada, a não ser em relação à santidade dele. Voltando então ao Salmo 83, a palavra do Senhor nos garante e nos conforta acerca do fato de que as pessoas, elas reconhecerão que um ataque contra o povo, contra os planos do povo de Deus, se este estiver nos trilhos e no centro da vontade de Deus, é antes de mais nada um ataque contra o próprio Senhor. No verso 16, algumas versões trazem uma expressão que pode deixar alguns um pouquinho confusos. A versão diz: cobre o rosto deles de vergonha para que busquem o teu nome, Senhor. O que esta passagem está dizendo é: cobre o rosto deles de vergonha para que reconheçam a grandeza do seu nome sobre eles. É esta a ideia no geral. Verso 1: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Então reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Que você descanse nisto. Deus te abençoe e até a próxima.